Smaug, indiscutivelmente, é o maior e mais renomado dragão da Terceira Era. Sua pilhagem de Erebor é lendária, assim como a narrativa de seu fim. Mas qual é a origem dessa majestosa serpente dourada? E existem outros de sua espécie? Hoje buscaremos responder a esses questionamentos enquanto exploramos a história de Smaug, os dragões das Montanhas Cinzentas e sua guerra contra os anões. Acompanhe-me até o final desse vídeo. Embora tenhamos conhecimento de que Smaug saqueou Erebor em 2770 da Terceira Era, retrocederemos ainda mais no tempo para desvendar a provável origem dessa principal das calamidades. Após Morgoth ser derrotado ao final da Primeira Era, diversos de seus dragões permaneceram na Terra-média, sem mencionar pelo menos um Balrog. E é com esse Balrog que iniciaremos o relato de hoje. No ano de 1980 da Terceira Era, o Balrog é despertado pelos anões de Moria sob o rei Durin VI. Isso culmina na morte de Durin e no abandono de Moria por parte dos anões. Um grupo do povo de Durin, liderado pelo rei Thrain I, estabelece-se em Erebor, o reino sob a montanha, em 1999. Entretanto, a maior parte do povo de Durin escolhe viver nas Montanhas Cinzentas, ao noroeste de Erebor. Uma das poucas narrativas documentadas de um dragão específico surge no ano seguinte, quando Skata, o verme, saqueia o tesouro dos anões das Montanhas Cinzentas, sendo morto por Fran, do povo dos Eotheod, os ancestrais dos Rohirrim. Com mais de 200 anos após a colonização da Montanha Solitária, o rei Thorin I deixa Erebor em 2210, unindo-se ao restante do povo de Durin nas Montanhas Cinzentas. Lá, eles vivem relativamente em paz até o ano de 2570. Nos anos que antecedem, os dragões do norte se multiplicam e crescem em força. Em 2570, eles guerreiam contra os anões das Montanhas Cinzentas, fazendo saques constantes contra os salões do povo de Durin. Admiravelmente, os anões resistem durante 19 anos de ataques incessantes, mas em 2589, os dragões invadem os salões do rei Dain I, nas Montanhas Cinzentas. Esse Dain I é o bisavô de Thorin, Escudo de Carvalho. Nesse ataque, o rei, seu filho Fror e possivelmente muitos outros perdem a vida. Pai e filho são mortos fora dos corredores do rei por um Draco Frio, uma espécie de dragão que não cospe fogo. Após esse golpe final na Guerra dos Anões e Dragões, os anões das Montanhas Cinzentas abandonam sua moradia. Com a morte do rei Dain I, o reinado passa a seu filho Thror, o avô de Thorin Escudo de Carvalho. Thror conduz seu povo de volta à Montanha Solitária, restaurando o reino de Erebor. Gror, o irmão mais novo do rei, lidera um contingente do povo de Durin para as Colinas de Ferro, onde estabelecem outro reino. Gror é o avô de Dain II, também conhecido como Pé de Ferro, que futuramente sucederá seu primo Thorin como rei sob a montanha. É importante ressaltar que desconhecemos a participação de Smaug nesses conflitos nas Montanhas Cinzentas. Tanto Smaug quanto Gandalf afirmam em diferentes passagens que Smaug era jovem ao chegar a Erebor em 2770, mas estava idoso e forte quando Bilbo lá chegou em 2941. Portanto, é perfeitamente plausível que Smaug fosse jovem demais para participar da guerra contra os dragões, ou talvez ainda nem tivesse nascido quando a guerra findou em 2589. Com os conflitos entre anões e dragões cessados, os anões de Erebor desfrutam novamente de um período de paz, dessa vez por cerca de 180 anos. Durante esse intervalo, o reino sob a montanha prospera. No entanto, um antigo adversário regressa, na forma do maior dragão da Terceira Era, Smaug, o Terrível. Como tantos outros, Smaug ouve sobre a vasta riqueza de Erebor e em 2770 ele voa para o sul e assalta o reino sob a montanha,
Tolkien descreve o voo de Smaug como um furacão. Ele ataca durante a noite, apanhando anões e homens de Dale de surpresa. Conta-se que ele aterrissa primeiramente na própria montanha, antes de alçar voos sobre a floresta circundante a Erebor e incendiá-la. Os guerreiros anões se lançam pelo portão principal para enfrentar o dragão, mas todos são abatidos. Smaug então volta sua atenção para os combatentes de Dale, a cidade do vale, ceifando a maioria deles, inclusive Lord Girion, ancestral de Bard. O dragão retorna à montanha, aniquilando mais anões até penetrar triunfantemente pelo portão principal do reino deles. Thror e seu filho Thrain II escapam do ataque ao fugirem pela porta secreta dos fundos. Thorin, com apenas 24 anos naquela época, está entre os poucos anões que não estavam na montanha durante o ataque e consegue também escapar. Após a investida, Smaug se apropria da montanha e do tesouro dos anões, adotando uma postura semelhante à de seu ancestral mais antigo, Glaurung, assim repousando sobre o tesouro saqueado. Desse modo, a região de Erebor e Dale, que foi devastada pelo dragão, passa a ser conhecida como a Desolação de Smaug. O povo de Durin, novamente desalojado, permanece exilado, alguns dos quais chegam a Dunland, onde residem por um período antes da Guerra dos Anões e dos Orcs, culminando na Batalha de Azanubzar em 2799. 3 anos depois, em 2802, Thrain II, agora rei de seu povo, estabelece-se nas Montanhas Azuis, a oeste do condado. Por mais de 170 anos, Smaug permanece próximo a seu tesouro roubado, saindo apenas esporadicamente e em busca de alimento. Temos ciência de que ele sai pelo grande portão durante a noite, dirigindo-se a Dale para capturar pessoas, especialmente donzelas, para se alimentar, até que Dale esteja arruinada e todos tenham sido mortos ou desaparecidos. Smaug repousa sobre seu tesouro por um total de 171 anos. Isso resulta em um fenômeno conhecido como a Doença do Dragão, que afeta o tesouro dos anões. Essa doença é algo bastante enigmático, visto que ela afeta apenas o ouro sobre o qual um dragão repousou por longos períodos. Lembrando nossa narrativa anterior sobre Fran, dos Eotheod, que matou o dragão Skata, relata-se que, ao recuperar o tesouro de Skata, Fran se recusou a abrir mão ou restituir qualquer parte do tesouro, apesar do fato de que esse tesouro muito provavelmente pertencera aos anões das Montanhas Cinzentas antes de ser saqueado por Skata. Há a crença de que os anões mataram Fran por esse ultraje. Agora, se você está curioso sobre as atividades dos anões durante o período em que Smaug descansou sobre seu tesouro, convido você a conferir o meu vídeo sobre a Guerra dos Anões contra os Orcs. Em seguida, nós só ouviremos falar de Smaug quando Bilbo Bolseiro chega às profundezas de Erebor em outubro de 2941. Depois que Bilbo rouba uma taça daquele imenso tesouro, Smaug logo percebe. Em O Hobbit nós lemos: os dragões podem não fazer muito uso de toda a sua riqueza, mas geralmente conhecem cada peça dela, em especial depois de possuí-la por muito tempo. E Smaug não era a exceção. O roubo da taça irrita o dragão, que sai de sua câmara e procura o culpado na encosta da montanha. Ele não encontra Bilbo nem os anões, mas consegue encontrar seus pôneis. No dia seguinte, Bilbo retorna ao covil de Smaug, onde eles têm aquela famosa conversa. Bem, ladrão, posso sentir seu cheiro e seu ar, ouço a sua respiração. Venha, sirva-se de novo, tem muito e de sobra. Mas Bilbo não era tão ignorante em matéria de dragões a ponto de fazer isso, e se Smaug esperava que ele chegasse mais perto com tanta facilidade, ficou desapontado. Não, obrigado, ó Smaug, o tremendo, retrucou ele. Não vim por causa de presentes, eu só queria dar uma olhada e ver se você é realmente grande, como dizem as histórias. Eu não acreditava nelas. Acredita agora? Disse o dragão. De certa forma lisonjeado, mesmo não acreditando em uma palavra do que ouvia.
Na verdade, canções e histórias não estão à altura da realidade, ó Smaug, a maior e mais importante das calamidades, respondeu Bilbo. Smaug fica impressionado com as boas maneiras de falar daquele ladrão e mentiroso, e disse a Bilbo que ele parecia familiarizado com o nome do dragão, mas ele mesmo desconhecia o cheiro particular de Bilbo e nunca o havia sentido antes. E Smaug pergunta: quem é você e de onde vem? Se me permite perguntar. Permito, é claro. Eu venho debaixo da colina, e sob as colinas e sobre as colinas meus caminhos conduziam, e através do ar sou o que caminha sem ser visto. Smaug diz que esses certamente não podem ser o nome verdadeiro de Bilbo, e aqui o Hobbit começa a dar voltas e mais voltas na conversa com Smaug, a fim de não revelar-lhe seu nome real. Bilbo diz que é o descobridor de pistas, o cortador de teias, a mosca que dá ferroadas, aquele que foi escolhido pelos números da sorte, o que enterra vivos seus amigos e os afoga e depois os retira vivos outra vez da água, aquele que vem do fundo de uma bolsa, mas numa bolsa nunca foi metido. Todo esse papo atiça a curiosidade de Smaug, e Bilbo continua dizendo seus títulos e nomes que na verdade fazem referência às suas aventuras desde que saiu do condado com os anões. Ele ainda diz: sou o amigo de ursos e hóspede de águias, sou o ganhador do anel e o portador da fortuna, e também sou um montador de barril. Bilbo realmente estava gostando de seu jogo de adivinhas. E essa, naturalmente, era a forma correta de conversar com dragões, pois não é sábio revelar o próprio nome a um dragão, mas ao mesmo tempo também não é sábio enraivecê-lo com uma recusa direta. E aqui descobrimos outra coisa interessante sobre os dragões. Nenhum dragão resiste à fascinação de conversar por enigmas e de perder tempo tentando entendê-los. E é dito que havia muito na conversa com Bilbo que Smaug não entendia de jeito nenhum sobre as aventuras às quais ele se referia, mas ele achava que entendia bastante e ria maldosamente por dentro. Smaug então revela que na noite anterior ele havia comido os pôneis da Companhia dos Anões e disse a Bilbo que lhe daria um conselho para seu próprio bem: não se envolva com anões mais do que puder evitar. Bilbo desconversou, fingindo surpresa e dando a entender que não tinha nada a ver com anões. Não me venha com essa conversa, disse Smaug. Conheço o cheiro e o gosto de um anão melhor do que ninguém. Não me diga que não posso devorar um pônei que foi montado por um anão sem perceber. Você vai se dar mal se andar com tais amigos, ladrão montador de barril. Não me importo se voltar lá e dizer isso a eles. Mas Smaug não disse a Bilbo que havia um cheiro que ele não conseguia identificar de jeito nenhum, o cheiro de Hobbit. Estava muito além de sua experiência e deixava-o tremendamente perplexo. Smaug põe em dúvida o caráter dos anões, dizendo a Bilbo que não importava o que os anões tivessem combinado como pagamento para ele. Eles não cumpririam sua parte, pois como eram muito gananciosos quando em posse de suas riquezas, certamente eles não pagariam o devido ao Hobbit. Bilbo responde que Smaug não sabe de tudo. Não foi só o ouro que nos trouxe até aqui. Eu lhe digo, respondeu ele, num esforço para permanecer leal aos amigos e não desistir de sua missão, que o ouro só nos ocorreu mais tarde. Viemos montanha acima e montanha adentro, pelas ondas e pelo vento, por vingança. A cólera de Smaug é despertada pela mera sugestão de que os anões estavam atrevendo-se a buscar vingança contra ele. Com um riso de escárnio dirigido a Bilbo, ele deixa claro que o rei sob a montanha estava morto, assim como Girion, o senhor de vale, e muitos de seu povo que haviam sido devorados por Smaug. Ciente de que os homens da Cidade do Lago provavelmente auxiliaram o ladrão e seus amigos anões a alcançarem a montanha, ele decide destruir a cidade e as margens do lago. Assim, Smaug ergue-se envolto em chamas e dirige-se para o sul, na direção do rio. Voando sobre o lago, ele evita as águas para não extinguir o fogo que o envolve. A cidade é incendiada e, com um único golpe de sua cauda, a grande casa é arruinada.
À medida que a devastação se alastra, um pássaro tordo voa até Bard, o arqueiro, descendente de Lord Girion. Uma consequência adicional do hábito de Smaug de deitar-se sobre seu tesouro é que seu ventre agora possuía uma couraça feita de ouro e pedras preciosas, exceto por um ponto desprotegido. O tordo havia ouvido Bilbo revelando aos anões essa vulnerabilidade na armadura de Smaug e assim transmitiu essa informação a Bard. Bard então dispara sua última flecha, a Flecha Negra, passada a ele por gerações anteriores, e a crava no peito esquerdo do dragão, exatamente no ponto desguarnecido. Smaug cai dos céus, reduzindo Esgaroth, a cidade do lago, a destroços e ruínas. Smaug é morto, mas seus impactos seriam sentidos por dias e anos vindouros. O tesouro de Smaug vitimaria pelo menos mais 2 pessoas com a doença do dragão. O primeiro é Thorin, que recusa-se a abrir mão de qualquer parte do tesouro para auxiliar Bard e seu povo. O segundo viria após os eventos narrados em O Hobbit. Depois que Bilbo retorna à sua casa, ele descobre através de Gandalf e Balin que o rei Dain concedeu uma parcela do tesouro ao mestre da Cidade do Lago para reconstruir o que o dragão havia devastado. No entanto, o mestre se apossou do ouro e fugiu para o deserto, uma região ao norte da Montanha Solitária, onde acabou morrendo de fome. Apesar da traição do mestre, a Cidade do Lago foi de fato reconstruída, agora mais ao norte do que antes, já que os ossos de Smaug permaneceram no local da antiga cidade. Disse que esses ossos eram visíveis da costa, embora ninguém tivesse a coragem de adentrar a água para recuperar as pedras preciosas que adornavam sua barriga. Mesmo após a morte, os ossos de Smaug continuavam a inspirar medo e terror nos corações dos homens. Embora não possuamos conhecimento de outros dragões por nome, nem tenhamos notícias deles após a Era de Smaug, Gandalf insinua que dragões ainda existem após a morte dele, durante a Terceira Era. Em A Sociedade do Anel, quando o mago revela a Frodo que o anel de Bilbo é, na verdade, um anel, ele afirma: alguém disse que o fogo dos dragões poderia derreter e consumir os anéis de poder. Mas hoje em dia não sobrou nenhum dragão na Terra cujo velho fogo seja quente o suficiente. Nem nunca houve qualquer dragão, nem mesmo Ancalagon, o Negro, que pudesse danificar o anel governante, pois ele foi feito pelo próprio Sauron. Nós não temos informações sobre estes dragões menores que poderiam ainda existir, mas é interessante imaginarmos se eles eram perigosos o suficiente ou não para os tempos posteriores à Guerra do Anel. Por hoje é isso, pessoal, e se você gostou dessa história, por favor, deixe seu like para apoiar o canal, se inscreva, comente e compartilhe também. Mando o meu abraço para os membros do canal e agradeço a cada um de vocês pelo apoio. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço a todos e valeu!